fecal. Flow! Olha, moleque, é porque o Jonathan, ele não taca na cara, igual certas pessoas, né? Eu não sou de dar indiretas, não é mesmo? Prêmio Coliforme Fecal, o prêmio que vai premiar, premiadores com seus prêmios. O prêmio que vai presentear a pergunta mais merda de toda a temporada, e a gente escolhe sempre uma pergunta para cada programa. Não sei se você já tá ligado nessa dinâmica, talvez você esteja chegando hoje nesse programa. Então o que acontece? Todos os programas a gente escolhe uma e no final do ano você vem pra cá, você mesmo paga e vem pra cá para receber o quê? O seu troféu Coliforme Fecal, o seu troféu Coliforme Awards. Vou pedir pro Jonathan ler a pergunta, por favor. Você preferiria beijar um sapo ou um político? Beijar um sapo ou um político? Depende do político, depende muito do político. Alguns políticos eu beijaria facilmente, outros não tão facilmente, e alguns eu beijaria... Agora reviravolta, momento... Que políticos você beijaria? Vamos falar nomes agora. Eduardo Suplicy. Porra, beijava na testa, beijava... E falava... Cantava uma música dos Racionais com ele ainda. Brizola. A Brizola, eu dava um beijo na face dele e apertava a mão dele e falava assim, se a Globo está a favor, nós estamos contra, sim ou não, Brisa? José Serra. José Serra, eu dava um beijo? Porra, acho que não, José Serra é escroto pra cá. Será que eu posso falar isso? O Serra não dava um beijo nele, não. O Serra, eu cumprimentava ele e falava assim, chanceler, é com muito gosto. Dependendo do beijo, você pode até levar a óbito ele, né? Exatamente, né? O perigo é ele me dar um beijo, né? O beijo do vampiro. Rafael de Macedo Greca, aquela criatura que foi batizada na Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Curitiba. Eu te amo, Curitiba. Eu acho que eu não dava um beijo nele porque eu não curto ele. Talvez, na melhor das hipóteses, eu dava um tapa no ombro dele. Uma vez eu encontrei ele na feira, bota uma fé? Encontrei ele na feira, falei, Rafael Greca. Ele falou, barba. E a gente continuou o trecho. Espiridião a mim. Porra, Espiridião a mim, eu... Não, cara. Espiridião a mim não tinha moral, não. Dá um beijo na testa da careca dele. Espiridião a mim, eu falava, Espiridião. Ele falava, barba. A mim. Amém? Enéas, porra, apesar do Enéas ser uma pessoa que teve, né, já faleceu, um pensamento político completamente distinto do meu, assim. Não é sobre o beijo, é sobre momento. É sobre afetos. É sobre afetos. Não, mas assim, eu tenho que... você não colocou o porquê, né? Você não beija pessoas apenas pela carne. Exatamente, eu beijo pessoas por interesses políticos. O Enéas, apesar de eu discordar em praticamente muita coisa, é foda, né? E muita coisa do que ele fala, eu cumprimentaria e talvez desse um beijo nele, sim, na face, né? Um beijo na bochecha. Enéas que é o Donald Trump brasileiro, né, cara? É Donald Trump de baixíssimo custo, né? Agora, o sapo político agora. Puta, sapo político. Já falei que eu beijava muitas pessoas, né? Alguns eu beijaria... Mas na média. Na média, né? Eu não entendi a escolha do sapo especificamente. É só pela, tipo, se beijar um sapo, ele vira um político, é isso que eu falei. Não, eu acho que, tipo assim... um príncipe antigamente, hoje a gente não tem monarquia, viraria um político, isso? Porra, boa associação. Mas eu acredito que muito mais a pessoa levou pela questão do sapo dar nojo, né? E será que eu tenho mais nojo de beijar determinadas pessoas e aí sim pelas suas posições políticas do que, por exemplo, Bolsonaro? Será que eu beijava o Bolsonaro? Não, a resposta é não, Bolsonaro, nem tento. Por quê? Porque eu acho ele uma pessoa da qual eu preferia beijar um sapo. Mas assim, o que eu penso é que beijar um sapo ou um político numa leitura socrática, em que todo homem é um ser político, se eu beijar qualquer um, é fácil, eu beijo qualquer político. Então, Mário, vem aqui que eu vou dar um beijo em você. Prêmio Coliforme Fecal! Nossa, eu sempre me empolgo quando eu tenho esse prêmio, porque o Jonathan vai jogar... É o nome dele, inclusive, né? Coliforme Fecal é novo esse nome. Prêmio Coliforme Awards. É prêmio Coliforme e é o Coliforme Awards. Vamos para o troféu Coliforme. Manda, Jonathan. Ô, louco. Ô, louco. O goleiro defendeu e a bola entrou. Que coisa, veja mais uma vez. O toque do Fábio Júnior não foi nada demais. A bola parou e olha só o que acontece. A bola fugiu para dentro do gol. É o inesperado da Silva. É primo do sobrenatural de Almeida, só pode ser. Prêmio Coliforme, esse prêmio aqui, ó, bonito, que está aqui nas minhas mãos. Que ele é dado pra quem? Ele é dado pras pessoas que mandam a pergunta mais merda naquela semana. Essas pessoas todas são, ao longo de toda a temporada, elas são coletadas num grande bolo fecal que vai ser distribuído no Coliforme Awards, que é lá no final do ano. Ou no começo do ano, dependendo de como for. Às vezes não dá tempo, né, de fazer as paradas. E daí essa pessoa pode vir aqui receber esse prêmio, esse troféu. Não esse aqui, um troféu imaginário. Ele tá
já, entendeu? Não existe de fato, não existe na materialidade, existe o quê? No coração de cada pessoa que assiste esse programa. Você acredita que existe? Se acredita, existe. Qual que é a pergunta, Jonathan, por favor? Um Magneto consegue erguer o martelo do Thor? Puta merda, essa é uma pergunta que eu vou te falar, não é uma pergunta merda, é uma pergunta muito inteligente, cara, é uma pergunta que... Eu acho merda, mas merda é você. Assédio moral. Eu digo não. Por quê? Porque se você pensar bem, vamos fazer uma análise aqui, né? O Thor tem que ser digno pra levantar, né, o martelo. Flow levantou o martelo. Por exemplo, tem aquele filme, né, do Avengers, né? Não tem aquela cena que o Capitão América dá uma mexidinha e o Thor fica, ê caralho, daí não fala, né? Mas se fosse em português, seria isso. Mas veja, vamos supor uma coisa que eu vi um programa, um programa genérico desses, Jovem Nerd genérico que tem no YouTube aí, o cara falou assim, se você colocar o Thor largar o martelo dele num elevador e alguém apertar o botão do elevador pra subir, quem ergueu o martelo do Thor? Foi a pessoa que apertou o elevador, o botão do elevador, ou foi o próprio elevador? Ou quem fez o elevador. Ou quem fez o elevador? Porra, eu não tinha... Porra, Tamires. Essa menina, meu Deus do céu. Então, a pergunta que fica é, para levantar o martelo com as suas próprias mãos, você tem que ser digno? Ou a partir de um outro equipamento, sei lá, se um operador de empilhadeira, se o Thor colocar em cima do garfo da empilhadeira e o cara mandar um... Já fui o piloto de empilhadeira do Japão, paz, minhas senhores. E erguer. Quem ergueu? Foi o cara ou foi a empilhadeira? Porque tem aquela lógica que o Visão, ele ergue o martelo do Thor. E por que o Visão ergue? Porque Se ele... o Thor tiver... Porra, não me interrompe, caralho! Assédio moral. Eu digo não. Thor estiver dentro de um avião e ele soltar a marreta. É mesmo exemplo do elevador e da... É sobre peso. Exato, esse que é o ponto. Força, não é sobre controlar o ferro ou... Não é sobre os 20 outra centavos. Não é sobre 20 centavos. É sobre dignidade o martelo. É, eu diria sobre... Então, tipo, não importa. Se o Magneto for digno, ele vai erguer. Eu acho que ele não é. Então, veja, aí que tá o ponto. Então, se você pensar em termos mecânicos, eu acho que o Magneto poderia erguer. Em termos mecânicos. Porque o lance é, ele pode tomar o poder do Mjolnir. É Mjolnir ou Mjolnir? Mjolnir, o Tchê. Eu acho que é Mjolnir, não é, Tamires? Você que manja mais. Eu falo línguas nórdicas. Lamentável, né? Se o cara pode tomar o poder do martelo, do Mjolnir, em suas mãos? A resposta aí é não. Mas daí tem que lance, o Visão ergue. O Visão conseguiu erguer. Algumas pessoas vão falar. Então, mas aí que tá. Algumas pessoas falam, é que o Visão, ele já nasceu adulto, né? Ele já cresceu, já é aquele cara ali. Então, ele não é humano. São dois pontos. Algumas pessoas vão dizer, mas ele é inocente. Mas inocência não quer dizer dignidade. Primeiro ponto. Mas ele não é humano, então é a mesma coisa da empilhadeira subindo. Então eu acho que o ponto é, a gente tem que fazer essa distinção. Mecanicamente, o Magneto poderia subir. Agora, ele não tem como tomar o martelo, tomar o poder do martelo na mão, que é muito mais do que simplesmente um martelo. Não é pra dar martelada. Quando o Thor carrega o martelo, ele tem o poder do trovão, ele guia, né, a charrete com os bodes lá. Não sei se vocês estão ligados a essa história. Pesquisa. Prêmio Coliforme, aquele prêmio que... Peguei no... Ah, boa, Jonathan. Um saque viagem. Eu percebi. Tá treinando. O Jonathan, ele é bem versátil, né, em todos os esportes. Ele primeiro foi o Kung Fu, né, mandou o shuriken na cara, que quase arrancou meu olho. Agora, o próximo ele vai matar no peito e jogar, vou ter que pular. Tafarel! Já teve isso também. Porra. Tá na hora de se reinventar. Tá na hora de se reinventar. Esse programa já tá ficando velho. Esgrima, né? Fazer esgrima, né, exatamente. Prêmio Coliforme, não preciso explicar pra vocês depois dessa ideia tão maluca. Prêmio Coliforme, aquela pergunta que vocês mandam pra gente e alguém vai lá, pega essa pergunta, a pergunta mais merda de todas, vai ganhar o quê? Vai ganhar nada. Vai ganhar só uma citação, que se você colocou seu nome, vai ganhar uma citação. Mas pode ser que você, meu querido, seja sorteado não, escolhido. Seja selecionado no meio desse cocô todo. Eu tava procurando uma palavra tão bacana e talvez jogar essa cocô todo. Pode ser selecionado para vir o quê? No final do ano, lá no último programa, talvez no primeiro programa do ano que vem, para receber em mãos e conhecer toda a fantástica equipe e todas as instalações da Crentaços Produções Subversivas aqui e sentar nessa cadeira, pegar neste cocô e... Faz sentido isso. Foda-se, manda a pergunta, Jonathan. Fala, Barão. Se liga, se eu perder a ceia, posso comprar um delvado de uva e um pão para celebrar a ceia da minha casa? Sidney César Barbosa. Sidão César Barbosa. Será que ele sofreu bullying? Talvez não, porque esse programa é muito antigo. Eu sofri bullying, você talvez não. Eu fui, né, vetor de bullying, você talvez não. Porque eu não me chamo Barbosa. Mas eu dava carona pra um cara que chamava Barbosa e eu sempre chamava Barbosa. Quando ele tinha que ir embora do serviço. Todo dia eu olho pra Eva e falo,
melão. Quero comer melão. Mas esse não é o Barbosa. Não é o Barbosa. Esse é o Dom Lázaro. Dom Lázaro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, sei lá. São velhos Coisa retardada. Quero comer melão. Eu prefiro melão. Eu quero melão. Se eu perder a ceia, posso comprar um Del Valle e o que, João? E um pão. A pergunta que fica é, no céu tem pão? Não saberemos. Só quando chegarmos lá, naquele grande dia, onde No sentido de pra ceia, eu acho que não vai ter, porque a gente já vai estar celebrando. eternamente a boda do cordeiro, A gente né? não precisa ter essa. Porra, e você vai ser a noiva. Vendo ela. Exato, e você vai ser a noiva da ceia do cordeiro, ou seja, um Del Valle e um pão na ceia. Eu poderia dar aqui uma resposta séria, mas não vou fazer. Você quer a resposta de verdade? Então depois a gente conversa no chat, só me chamar que eu respondo. Pega Del Valle, quais são os elementos, né? Os elementos da ceia são o pão, que representa o corpo de Cristo, o vinho, que representa o sangue, e o suco, que representa o vinho, certo? Nunca tinha escutado essa. Só que se você pegar o sangue de Jesus e colocar o Del Valle, e aquela merda tem mais açúcar, um copo de Del Valle tem mais açúcar, como diz meu amigo Igor, um copo de Del Valle tem mais açúcar do que um copo de açúcar, se você colocar o sangue de Jesus representado naquilo, porra, então Jesus deve ter diabetes, cara. E eu acredito que o nosso Deus, o Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo, ele não tem nenhuma falha, não tem nenhuma doença. Então, eu acho que não, cara. Del Valle não vale, entendeu? Del Valle não vale na ceia. E o pão, porra, o pão representa o corpo de Cristo. Mas o lance é que o pão é partido. E daí você vai comprar um pão e vai partir um pedaço, comer e o resto vai jogar fora? Também não vale. Eu acho que mais válido seria, de repente, você entrar em contato com o pastor da sua igreja e pedir para ele fazer um marmitex para você, um pãozinho com um vinho, e deixar guardado para você no freezer da geladeira da igreja. Chegando lá, você bota no micro-ondas. Porque eu acho que ceia representa comunhão e não comilança, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Beijo, meu querido. Prêmio Coliforme Flow. Olha que delicadeza do Jonathan, ele mandou chuá. Prêmio Coliforme, aquele prêmio da pergunta mais merda de todas. Quer dizer, a pergunta é escolhida agora e no final do ano, talvez, se você for selecionado como a mais merda de toda a temporada, você vem pra cá. Você vem pra conhecer o estúdio, vem pra conhecer a equipe. Você vem pra quê? Você vem pra se deslumbrar com a maravilhosa cidade cenográfica da Crentaços Produções Subversivas. E hoje nós vamos receber uma pergunta especial. A pergunta que vem de... Pensamentos da madrugada. Se matar a água-viva, ela muda de nome? Se matar a água-viva, ela muda de nome? Talvez vira água morta? Ou pior, será que ela vira apenas água? Alguém muda de nome quando morre? Não. Não, mas é que não é um nome, né? Não é um substantivo próprio, né? Tipo assim, você deixa de ser um humano quando morre? Não, você vira um cadáver. A pergunta, cara, né? Você já tá 5 anos nessa merda, você viu uma pergunta bem formulada aqui? A resposta não. A água-viva que está na água quando morre, muda de nome? Ou ela some, vira água, pura e simplesmente? Não saberemos. Nunca saberemos. Essa pergunta talvez teria sido mais bem apontada para o cavalo do bom senso, porque ele poderia ficar divagando horas aqui sobre isso. Eu já tô pensando. Já tá pensando, né? Mas eu acho que a água viva, quando morre, vira a água morta. Ou melhor, a água viva morta. Mas é uma contradição de termos, né? É um paradoxo. Porque ela foi uma água-viva, mas ela mudou o estado dela. Ou talvez a água, aquela que denominamos doutrora viva, agora morta. Você, enquanto entusiasta da modernidade líquida, Sim, super entusiasta. a água-viva pode fluir para a água morta? Sim, porque ela é gelatinosa. Não, ela é líquida, né? Não, mas a água viva não é líquida. Então ela seria gelatina viva, não água. Mas a água pode ser sólida, pode ser gelo. Puta, por essa você tem que esperar, Viva né? congelada. Ela é o gelo vivo, mas ela morre se for E congelado. o gelo seco? Mas daí não é água. Mas é água em outro estado. Então, Não, quando gelo ela- seco? Quando ela flui, ela deixa de ser ela mesma, ela perde identidade. Quando você morre. Quando você muda de estado. Quando você vai, por exemplo, você morava lá no Mato Grosso, veio pro Paraná. Eu mudei de estado. Não é típico do cavalo isso aqui? Muda de estado. Antes era Jonathan, o cuiabano, e agora é Jonathan, o Eu curitibano. deixei de ser cuiabano. Olha só, então orgulho cuiabano eterno. Eu acho que a água viva, quando morre, ela se torna cadáver de água viva. E não é uma água morta. Por um tempo, porque depois ele se decompõe. Isso, ela se decompõe e volta pra mãe Gaia, né? Como tudo acontece, né? Aquele Só que ciclo- tem uma exceção também.
Porque Que é qual? a água viva que do trono de Deus sai, Cantas. jamais morre. Porque se você beber dessa água viva, jamais terá sede de novo, disse Jesus Você para a jamais mulher. morrerá, então você nunca mais precisará mudar de nome, porque o seu nome já estará no livro da vida. Livro, Mesmo que você mude de estado. ainda que você mude do estado material para o mundo espiritual. Respondido? E agora a pergunta coliforme fecal, a melhor pergunta, eu diria, a melhor pergunta, a pergunta o quê? Besuntada, a pergunta recoberta, a pergunta, manda Mário, a pergunta coberta de cocô que você manda é escolhido em especial pela equipe aqui e é perguntada pra mim. Se você fez essa pergunta, se manifeste. Coloque seu nome lá. Anote, porque pode ser que você ganhe. Ganhe o quê? A chance de vir até aqui no final do ano. Se a tua pergunta for escolhida, a mais cocô de todas. Jonathan, por favor. Bruno Gagliasso ou Cauã Raymond? Puta merda. Bruno Galhardo. Os dois são gato. Dá pra ir nos dois. Mas eu acho que o Cauã Raymond, ele é meio prognatão, assim, né? Ele tem um queixão meio assim. Não. Vamos fazer direito essa resposta. Vamos elencar pontos positivos. Aê! Novo quadro! O Cauã! Ele é muito prognatão, assim, ele tem um queixão pra frente que ele parece meio um tucunaré, né? Imagina um tucunaré nadando. Tem como colocar foto do tucunaré nadando aqui atrás, ou um vídeo? Tinha um amigo nosso, o Gadernal, que ele casou com uma moça que o apelido dela era tucunaré. Vai vendo o casal. Exatamente. Esse casal, imagina a cria. O Cauã Raymond, o que me parece é isso. E o Cauã Raymond, ele não parece que ele parece o Krang dos Tartarugas Ninja, não parece? Que ele tem um ombrão muito largo e a cabeça dele é pequenininha. Só faltava o cérebro sendo o estômago. Malditos tartarugas, destruíram o Tecnódromo. O Bruno Galhaço, o olho dele é muito bonito, né? O olho dele é muito bonito. E eu sigo o Bruno Galhaço no Instagram. A família dele é muito legal, cara. Eu ficaria com o Bruno Galhaço, eu não tava perguntando se eu ficaria, né? Eu já tô abrindo o jogo aqui! Eu ficaria com o Bruno Galhaço, né? Porque assim, em dois aspectos. No aspecto social, assim, eu acho ele um cara muito mais legal, assim, tipo, sabe? O discurso dele é muito mais bonito, a esposa dele é uma gracinha também, e a filha dele é uma coisinha linda. Tem as fotinhos dela no Instagram. Meu Deus do céu, Bruno, sério, vamos ser brother, cara. Cola aqui, vamos gravar um Teologia de Boteco, eu e você. Não manja de teologia? Porra, a gente estuda, cara. Tem meia dúzia de livros aí que o Melhorança me deu. Ultimato, manda livro direto. Mundo Cristão, um beijo pros dois aí. Eu ficaria com o Bruno Galhaço. E não tem nenhum ponto positivo com o Cauã Raymond? Cauã Raymond, eu acho ele muito feio, cara. Na moral, Esse é um assim. ponto positivo. Não, um ponto... É um ponto negativo. Ponto positivo dele é o automóvel, eu acho. Puta merda! É isso, cara. O Cauã Raymond, quando ele era apenas um pequeno tucunaré. Exatamente. Quando ele era ponto positivo. Exato, quando ele era apenas uma ova de tucunaré, ele era brother do Cabeção e rodava no Ogromóvel. Se fosse nessa época, dava talvez um empate. Porque nessa época o Bruno Gagliasso não era essa pessoa. Não era. A pessoa fica legal com o tempo. Você que é muito novo, saiba, você não é um merda. Você vai ficar legal quando você tiver a minha idade. Sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, era Cauã Raymond. Há 10 anos atrás seria um problema. Hoje é o Bruno, certeza. Pergunta coliforme fecal, aquela pergunta, brinca. Olha só que delicadeza, que coisa sutil, que coisa, né? O cara vem aqui e fala assim, estenda a mão. Eu estendo a mão e ele faz o cocô na minha mão. Pergunta coliforme, eu acho que você já deve saber como que funciona. Você manda a perguntinha mais cocô possível, mas mano, coloca teu nome. Coloca o seu nome lá, seu arrombado! Porque daí no final do... Até cuspi aqui, perdigotos foram pra todo lado. No final do ano você pode vir pra cá, para quê? Pra conhecer a equipe, pra conhecer... Sei lá, se você tem interesse de conhecer essa merda também, né? Mas pode ser que você venha ganhar o Coliforme Awards, o prêmio final da pergunta mais merda de todo o ano, é claro. Jonathan, tenha bondade. Caro Barba, o que seria um crentaço? Um crente fervoroso que dança na presença do Senhor e ora em línguas estranhas? Um crente fervoroso que dança na minha presença. Na sua presença, não. Não, você não falou na presença do Senhor? Eu pensei que você estava se referindo a mim. Não, cara, o crentaço... Então você acha que você é Deus? Não. Perdão, Amazonas, o nosso grande rio, Amazonas.
O crentaço, ele é um crente com aço. Mas daí teria que ser com cedilha. Cidrila, no caso. Algumas pessoas já parece que... aparece. Eu volta e meia tenho Ó, pessoal, queria dar uma dica aí. Um crentaço, meus amigos, ele é um crente que dança na presença de Deus. Não, ele é um crente inabalável. Ele é um crente com aço, com cecidrila. Ele é um crente imbatível. Ele é um crente... Assim, tá aqui um crentaço. Eu sou. Eu sou o crentaço. Desescrentaços. E agora aquele momento que você ama, que você, meu irmão, minha irmã, você que está aí, você sabe do que eu tô falando, do quê? Da pergunta coliforme fecal. Aquela pergunta, caralho, eu fecho os olhos, Jonathan, eu só tenho retardados aqui, cara. Eu queria que vocês viessem aqui. Você que faz a pergunta coliforme fecal, sério, bota o nome, porque pode ser que você venha aqui sentar nessa cadeira aqui, ó. Tá vendo? Tem uma cadeira aqui do lado, eu vou puxar, senão vai cair a iluminação. É. Se você... Caralho, caiu o cocô aqui no chão. Se você fizer a melhor pergunta no final do ano, você vem pra cá e você vai ver o que eu tô vendo, esses retardados aqui atrás de mim, atrás da câmera, na verdade, lá no final do ano, beleza? Então coloque o seu nome que pode ser que você venha. Jonathan, tenha bondade. Se Jesus surgirá do meio das nuvens, quer dizer que sua volta será num dia nublado? Porra! Essa pergunta você que inventou ou tá lá mesmo? Tá lá mesmo. Caralho! Aqui é jornalismo. Aqui é jornalismo verdade. Jesus vindo entre as nuvens, né? Tem até aquela música do Resgate. Sunday you come again. Essa mesmo. Talvez tenha podcast sobre isso. Uma vez eu vi uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos do que o ícone de Curitiba, o Henri Cristo, né? Que ele tinha a sede temporária do Reino de Deus, que ficava aqui no Alto Boqueirão, bairro aqui próximo de casa. Que Alto Boqueirão é uma contradição de termos, mas ele, na porta da igreja dele tinha isso, e ele uma vez foi interrogado, né? Que a segunda volta de Cristo, né? O próprio... naquele momento, né, na Bíblia, é dito que viria entre as nuvens. E daí alguém questionou ele, mas você nasceu em Santa Catarina, veio morar em Curitiba, o que aconteceu, né? Daí ele falou, meu pai, aquela coisa toda. Aí ele falou que quando ele chega nas cidades, ele vai geralmente de avião. Então ele está chegando, está voltando. Cada vez que ele vai para as cidades, ele volta de avião e ele vem pelas nuvens. E eu falei, mano, eu queria ter um desprendimento social pra trucar os caras nesse nível, assim, de falar, tipo, porra, falar uma mentira agressiva como essa e falar, ó aqui, ó, meu argumento, seu filho da puta. É uma clara menção à meteorologia, porque fala das nuvens, né, obviamente, que tem a ver ali, e assim como a meteorologia, ninguém sabe o dia, não sabe quando vai ser, a meteorologia nunca sabe. Nunca tem certeza de nada. Mas o fato de Jesus vir sobre as nuvens... Porra, pode ser que seja num dia nublado. Pra quem tiver em Curitiba, vai ser no dia nublado. Exatamente, é esse comentário que seguiria agora. Em Curitiba, com certeza, Jesus vai voltar num dia nublado, não tenha dúvida. Agora, se você mora aí no Maranhão, por exemplo, né, o já citado Maranhão, a Jamaica brasileira, talvez Jesus volte num dia ensolarado. E se você estiver em Curitiba no dia que Jesus voltar, é importante que você tenha um guarda-chuva, uma blusa... Exatamente. Na verdade, o guarda-chuva não tão grave, porque com certeza vai ter um vendedor de guarda-chuva. Ali na região ele vai... Guarda-chuvão vai a 10. Exatamente, guarda-chuva vai a 10, se chover vai a 15. Perguntinha fecal! Aquela pergunta que vai ser... Opa, eu fecho os olhos e um cocô cai no meu colo. Aquela perguntinha que é escolhida entre no episódio e no final do ano, essa pergunta pode voltar, retornar com uma pergunta mais merda. E você, se você se indicou, se você colocou seu nome, pode ser presenteado com a possibilidade de vir pra cá. O único presente que você recebe é a possibilidade. E daí você paga e vem pra cá. Jonathan, qual que é a perguntinha, por favor? Barba, por que é proibido correr nos corredores da igreja se o próprio nome já diz corredor? Por que não pode correr no corredor, visto que o corredor se chama corredor? Mas na verdade, pensa comigo, o corredor... Você tá peidando, Mário? O corredor não é o ambiente para a corrida. O corredor é quem corre. O lugar para correr, assim como o bebedor não é o lugar onde se bebe, mas é a pessoa quem bebe, e você bebe no bebedouro, então o bebedor bebe no bebedouro. Se fosse um lugar para correr, seria corredouro,
e não o corredor. Então o erro não é você andar devagar no corredor da igreja e tomar, ou se você correr, tomar um esbregue do diácono que fica ali. O errado é o corredor estar parado. O corredor deveria estar correndo. Mas o corredor está em movimento Em relação ao universo. Exato. Ou, segundo o nosso amigo, eu ia fazer um comentário, mas não, porque dá treta.